Professor, vamos começar pelas sanções econômicas que Estados Unidos e União Europeia impuseram à Rússia. Na parte da energia, o boicote começou com o carvão desde 11 de agosto e deverá incluir também o petróleo bruto a partir de 5 de dezembro e produtos refinados a partir de 1º de fevereiro de 2023. A União Europeia também anunciou planos de eliminar completamente suas importações do gás russo até 2027. Mas com a alta dos preços dos combustíveis, a Rússia conseguiu estabilizar sua economia, enquanto a União Europeia passou a ser bastante afetada. Então veio a ideia de se impor limites de preços sobre os combustíveis exportados pela Rússia, mas esqueceram de combinar com a China e com a Índia. Começaram a ocorrer protestos em várias cidades europeias pelo aumento do custo de vida, e a extrema-direita está capitalizando em cima disso na Alemanha e na França. Professor Ângelo, você vê a possibilidade de países europeus assumirem uma postura mais independente em relação aos Estados Unidos, se a situação se agravar ainda mais em seus países no inverno que se aproxima, ou as atuais lideranças estão totalmente submissas a Washington? A relação entre Estados Unidos e os países europeus, né, na sua ligação, principalmente em relação à OTAN, sempre foi assimétrica, né? No início, a OTAN foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, numa situação em que os países europeus estavam destroçados, né, e os Estados Unidos bombando, né? Então, teve essa assimetria. Depois, os países europeus foram se recuperando, alguns governantes europeus mantinham uma certa autonomia, né? Peguemos o grande exemplo do general de Gaulle, né, que resolveu manter sua própria força nuclear dentro da OTAN. E a coisa foi se equilibrando um pouco mais, mas sempre com os Estados Unidos mais fortes, principalmente que na parte militar ele continuava sendo mais forte, né? Apesar de que na economia a coisa ficou um pouco mais paritária com o tempo. Em relação ao conflito atual, a relação dos Estados Unidos e da Europa, dentro, novamente pegando o gancho da OTAN, né, como fio condutor, estava um pouco estremecida na época do Trump, né, que teve um relacionamento algo estranho entre os dois, mas a guerra da Ucrânia acabou levando a uma reaproximação dos dois lados. Então, num primeiro momento, uma resposta muito uníssona da grande maioria, né, com algumas diferenciações. A Alemanha um pouco mais reticente na questão energética, a Hungria, desde o início, também mais reticente nisso, mas na parte, vamos dizer, bélica, né, uma coisa mais uníssona. Agora, eu acho que pode começar a haver frestas entre eles, principalmente à medida, como você colocou, que chega o inverno, e aí a necessidade energética vai se tornar urgente. E alguns países têm grande dependência, né, do gás, alguns até do petróleo russo, e talvez mesmo que os governos estejam dispostos a bancar o tipo de união que tem atualmente, de apoio à Ucrânia integral, inclusive nesse território das sanções, né, com exceção principalmente da Hungria, né, mesmo a Alemanha agora entrou forte nessa questão das sanções, talvez a influência de baixo do povo, essas manifestações que já estão ocorrendo em relação à inflação, né, ao aumento do custo de vida, a dificuldade de pagar a conta da energia, podem forçar os governos a terem que pensarem numa outra estratégia. Então, nesse sentido, eu acho que o inverno vai ser um momento de viragem em relação a isso. E eu acho que as pressões, mais do que dos próprios governos, talvez venham de baixo. Contribua para o canal da TV GGN através do Catarse, em catarse.me/Jornal GGN, ou da chave de Pix jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade.